Então, boa tarde, gurizada. Vamos iniciar nossa aula aí do Pré-Vest. Então, a nossa aula síncrona do dia 2 de junho, né? Eu preciso que vocês abram o material aí no volume 2, nas páginas 28, 29 e 30. Então, um resumão básico aí em relação à nossa matéria aí de matemática combinatória, né? Então, o que a gente está vendo agora é de combinatória, né? Então, só lembrando que a gente já viu lá nas primeiras aulas, a combinatória ela trata de calcular as possibilidades, né? Então, quando eu falo de possibilidades, eu estou me referindo a um número natural, o que é completamente diferente da probabilidade, né? Que vai ser tema da nossa próxima aula, né? Que aí vai ser aquele número, né? Entre 0 e 1. Então, o que a gente já viu em aula é o PFC, né, que é o princípio fundamental da contagem, que estabelece o princípio aditivo, né, que ele está associado com a partícula ou, e o princípio multiplicativo com a partícula e. Então, se eu tenho x ou y, eu vou fazer x possibilidades mais y possibilidades. Se eu quero usar x e y, então é x vezes y. O primeiro resultado que a gente tem em relação à permutação. Então, o que é a permutação? É quando eu vou dispor de n elementos em n posições. Então é aquela famosa de botar 6 carros em 6 lugares, de pegar tirar uma foto com 5 pessoas em 5 cadeiras e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Se, por exemplo, eu tenho 5, se o n for igual a 5, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 posições e vou ter 5 objetos. Então, eu vou poder botar 5 possibilidades na primeira posição, 4 na segunda, 3 na terceira, 2 na quarta e 1 na quinta. Totalizando como é primeira e segunda e terceira e quarta e quinta posição. Então a gente vai ficar aqui, opa, faltou espaço, com 120, que é a mesma coisa que 5 fatorial. Então, né, se fosse com 6, ia ser o produto escalonado 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se fosse 7, por assim em diante. Então, se for a permutação de n elementos, é igual a n fatorial. Aí, a grande pergunta do aluno, principalmente de segundo ano, quando o cara está aprendendo a ver essa matéria ainda no colégio, é o quê? O que acontece quando o número de objetos... Opa, então de novo aqui. O número de objetos é diferente do número de posições. Então, agora eu tenho P posições. Então, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo duas possibilidades, que é o arranjo e a combinação. Então, vamos começar pelo seguinte. Arranjo. O que é um arranjo? É um arranjo de n objetos agrupados P a P. Ou seja, por exemplo, eu tenho lá 10 pessoas, eu vou escolher equipes de 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter n posições agrupadas P a P, vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. Agora, quando eu tenho combinação, a combinação ela é a mesma coisa, ela é n objetos agrupados P a P,
Só que, quando eu agrupo P a P, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fórmula muito parecida. Opa, deixa eu já botar o C aqui. Cada um bota de um jeito isso aqui, tá? Mas eu uso assim. CNPAP. Aí, se tu olhar ela assim, ela é muito parecida com a fórmula do arranjo. Só que ela tem um P fatorial aqui. O que isso significa e qual é a diferença fundamental quando a gente vai tratar aqui? É o seguinte, quando eu agrupo em grupos de 3, por exemplo, eu pego a pessoa 1, a pessoa 2 e a pessoa 3, ou pego a pessoa 3, a pessoa 1 e a pessoa 2, no arranjo ele vê isso como dois casos diferentes. Então ele conta isso aqui como duas possibilidades. Na combinação, se eu pegar a pessoa 1, a pessoa 2 e a pessoa 3, ele considera que é igual pegar a pessoa 3, a pessoa 1 e a pessoa 2. Então ele conta isso aqui como uma única possibilidade. Então, qual é a diferença entre eles? É a questão do ordenamento. Então, a ordem da escolha aqui importa e aqui não importa. Então, por que tem esse P fatorial aqui? Esse P fatorial é o seguinte, quando pega o agrupamento com essas três pessoas, tem que tirar todas as permutações possíveis dessas aqui, porque ele vai achar que é igual a isso, que é igual a isso daqui, que é igual a 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai achar que essa aqui é igual a essa, que 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 é igual a essa. Então, o que é o nosso P aqui? O nosso P, nesse exemplo, é P igual a 3, porque eles estão sendo agrupados de 3 a 3. E o meu N seria, por exemplo, 10, que seria de escolher 10, entre 10 pessoas, trios. Né? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, ia ser 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial, ou seja, 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. O que a gente faz? A gente abre o 10 fatorial aqui até o 7, então em cima vai ficar 10, 9, 8, 7 fatorial, 3, 2 vezes 7 fatorial. O 7 fatorial com 7 fatorial corta. Esse 2 corta com esse 8, sobra 4 aqui. Esse 3 com esse 9, sobra 3 aqui. Então, sobrou o quê? 10 vezes 3 vezes 4, ou seja, 120. Se eu for fazer deste lado aqui, vai ser 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial, ou seja, 10 fatorial, 7 fatorial, que vai sobrar em cima 10 vezes 9 vezes 8, que é igual a 720. Então, o resultado, então o que a gente pode ver? O resultado do arranjo é maior que o da combinação. Quando a ordem importa, nós usamos arranjo. Quando a ordem não importa, nós usamos combinação. Tá na dúvida no vestibular, eu vou falar para vocês que probabilisticamente o maior número de questões que aparece no Enem no vestibular são de combinação. Não é para vocês ficarem chutando, mas pelo que eu tenho olhado aí nos últimos anos, a gente tem uma tendência a ter mais combinação, porque combinação é uma coisa mais simples, então é mais fácil dela aparecer. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ali nos exercícios propostos e vamos resolver aqueles 10 exercícios ali comentados, bonitinhos, e qualquer dúvida vocês podem me chamar no Moodle ali para resolver durante a semana. Questão número 1. Então, uma família composta por 7 pessoas adultas, após definir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma companhia aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas com X e as únicas disponíveis estão mostradas em branco.
O número de formas distintas que se pode acomodar a família nesse voo é calculado por. Então, o que a gente tem nesse voo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 poltronas e temos 7 pessoas. Só que agora a gente tem um problema. A gente tem mais pessoas que... A gente tem mais poltronas que pessoas. Então, o que a gente faz? A gente usa esse aqui como o número de objetos. Como se eu fizesse o quê? Eu escolho poltronas para as pessoas. Ao contrário. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 9 poltronas e dessas 9 poltronas eu vou escolher 7 delas para ocupar a família. Então, eu vou escolher 7, vou escolher de 9 poltronas, grupos de 7, que é para acomodar a família numa tacada. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é meu N e esse aqui é o meu P. Aí agora a pergunta é permutação, arranjo ou combinação? Então vamos olhar vamos fazer análise PAC. Permutação não é, porque o número de objetos e o número de posições é diferente. Agora, se eu colocar o pai aqui ou colocar o pai aqui, é uma outra configuração? Sim, se é uma outra configuração, então a ordem importa. Se a ordem importa, então, o que vai acontecer? A gente está falando de arranjo. Então, arranjo de NAP a P, ou seja, arranjo de 9 a 7, vai ser 9 fatorial, e embaixo 9 menos 7 fatorial, ou seja, 9 fatorial dividido por 2 fatorial, que é letra A. Certa resposta. Então vamos seguir agora para a próxima questão. 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra cada um de seus adversários. Então o que acontece? Por exemplo, Corinthians e Palmeiras é um jogo diferente de Palmeiras e Corinthians. Então isso aqui já nos diz que a gente vai escolher combinação. Não, desculpa, vou fazer arranjo. Então isso aqui já nos diz que tem alguma coisa a ver com arranjo. Cada time joga 2 vezes cada um contra os seus adversários. Porcentagem de jogos dos quais os 2 oponentes são paulistas. Então é isso aqui que eu quero saber. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o total. Então o que é o total? O total é escolher entre 20 times, grupos de 2, que vai ser as partidas. Então, aqui está o meu N e aqui está o meu P. Vendo a análise do PAC que a gente fez, a gente já percebeu que é arranjo. Então, o total vai ser um arranjo de 20, 2 a 2, que dá 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial, ou seja, 20 fatorial dividido por 19 fatorial, 20 vezes 19 é 18 fatorial por 18 fatorial, corta aqui os fatoriais, 20 vezes 19, 380. Então, o que acontece? São 380 jogos no total. Agora, entre paulistas, o que vai acontecer? É como se eu
esquecesse todos os outros e me concentrasse só nesses 6 paulistas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher entre os 6 grupos de 2. Então, agora vai ser vai ser arranjo de 6, 2 a 2. Ou seja, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial por 4 fatorial, que vai dar 6 vezes 5, que dá 30. Então, agora qual é a conta que eu vou fazer? 380 é 100%, 30 é x. Então, a gente vai ter 380x igual a 30 vezes 100. Corta essa bolinha com essa bolinha. Então, a gente tem que x igual a 300 sobre 38, que vai dar 7,89. Então, fica aí, letra B, maior que 7%, mas menor que 10%. Daria para fazer isso antes no cálculo? Daria, porque se tu pegar 7% de 380, é 7 vezes 3,8, que daria 21 mais 5,6, daria aproximadamente entre 26 e 27. E 10% de 380 é 10 vezes 3,8, que é 38. E o 30 está entre 27 e 38. Então, resposta correta, letra B. Agora vamos ir para a questão número 3. O tênis é um esporte em que a estratégia do jogo a ser dotado depende, entre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro. Formação útil. Um clube com 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. Então vamos colocar aqui, né? Então a gente tem 10 tenistas, sendo que 6 são destros e 4 são canhotos. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Então, o que a gente tem? A gente pode ter destro e destro. A gente pode ter destro e pode ter canhoto. O que a gente não pode ter é canhoto, canhoto. Lembrando que o jogo de destro e canhoto também pode ser canhoto e destro. Então, qual o número de possibilidades na escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, o que vai acontecer? Como a gente tem que não pode 2 canhotos, então a maneira mais fácil que eu tenho é de não precisar calcular particularmente cada uma. Então, se eu pegar o total menos o duplo E dos canhotos, então vai ser o que não é esses dois. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o total. O que é o total, então? Como eu estou escolhendo duplas, então se eu pegar, por exemplo, o jogador 1 e o jogador 2, é a mesma partida do jogador 2 e o jogador 1. Então, por isso, a gente está lidando com combinação. Então, combinação de 10, 2 a 2, menos o que é dois jogadores canhotos. Então, dentre 4 jogadores, eu vou escolher duplas. Então, aqui eu vou ficar com 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial, menos 4 fatorial, 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial. Ou seja, 10 fatorial, 2 fatorial, 8 fatorial, menos 4 fatorial,
2 fatorial, 2 fatorial. Que não precisa calcular, porque já está bem explícito. Olha lá, o professor está com sono. Na letra A. Então, a resposta correta, letra A. Agora, pessoal, vamos aí para a questão número 4 da UERJ. A gente tem aí, então, um painel de iluminação que possui 9 seções distintas e cada uma delas acende uma luz na cor vermelha ou azul. A cada segunda são acesos, ao acaso, 2 seções de uma mesma cor e a terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Observe 4 diferentes posições. O tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel é de x minutos e y segundos, sendo y menor que 60. Então, os respectivos valores de x e y são. Bom, então aqui tem várias coisas para fazer. Primeiro a gente tem que descobrir quantos, aí vai ser um para cada segundo, então o número de segundos, e depois eu vou transformar em minutos e segundos. Bom, vamos começar pelo princípio. Então o que a gente tem? Primeiro, a gente tem a seleção daqueles que vão ficar ligados. Depois disso, a gente vai ter 2 da primeira cor e uma outra luz da cor inversa. Então vamos olhar primeiro essa primeira parte aqui. Então essa primeira parte que vai ter, eu vou escolher entre 9, 3 posições. Se eu escolher essa posição ou essa posição, mas ao invés disso eu escolher essa posição e essa posição, vai ser o mesmo conjunto de luzes que vai ligar. Então a gente percebe que a gente está falando de combinação. Então, combinação de 9 e 3 a 3, 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial, ou seja, 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. Então, a gente vai ter 9, 8, 7, 6, 6 fatorial e 3 vezes 2. Corta o 6 fatorial. Esse 2 com esse 8 vai ficar 4. Esse 3 com esse 9 fica 3. Então fica 3 vezes 4 vezes 7, que dá 12 vezes 7, 84. Então o que eu acabei de descobrir? Que existem 84 posições desse tipo sem considerar a configuração das luzes. Então, ok. Agora vamos olhar. Quais são os tipos de configuração que eu tenho dessa luz? Eu posso ter, digamos que vamos pintar aqui, ó. Vamos pintar aqui de azul. Vamos dizer que eu escolhi esse conjunto aqui. Esse e esse. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter vermelha, azul, azul. Ou posso ter vermelha, azul, vermelha, vermelha, azul. Aí, claro, tem que lembrar o seguinte, com uma vermelha, o que eu posso ter? Eu posso ter vermelha, azul, azul, eu posso ter azul, vermelha, azul e posso ter azul, azul, vermelha. Então eu tenho essas 3 possibilidades. Aqui eu vou ter 3 também, porque o caso é o mesmo, só troca as letras. Então, VVA, VAV e AVV. Então, o que acontece? Como é a seleção dos ligados e a posição das cores, então vai ser 84 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 6. E 84 vezes 6 dá 504. Então, são 504 posições
504 segundos. Pega 504 e divide por 60, vai dar 8 vezes 480, que dá 24. Então, são x minutos, x igual a 8, e y segundos. Então, a resposta correta é 8 e 24. Letra B. Vamos agora para a questão número 5. A questão número 5 tem várias maneiras de resolver, né? Mas vamos utilizar a princípio fundamental da contagem e também com permutação, arranjo e combinação para vocês verem que é bem tranquilo. Então, no vestiário de uma academia de ginástica, há exatamente 30 armários para uso individual. 2 alunos entram na academia e vão trocar suas roupas, sendo que tem 8 armários ocupados. Então, esses 30 armários não fazem menor informação útil, não precisa desses 30. Quantas opções terão de escolher seus respectivos armários? Então, a gente inverte a questão. Em vez das pessoas escolherem os armários, a gente tem 8 armários que vão escolher duplas. Aí a pergunta é, tu tem lá os armários. Se o João Maromba e o Paulo Puxa-Ferro escolher, ou o Paulo Puxa-Ferro e o Maromba escolher, faz diferença? Sim, porque vai fazer diferença porque vão ser armários diferentes ocupados. Então, como isso aqui é diferente, a gente está falando de arranjo. Então, são o arranjo de 8, 2 a 2, que é 8 fatorial, 8 menos 2 fatorial. 8 fatorial sobre 6 fatorial, que dá a mesma coisa que 8 vezes 7, que é igual a 56, que faz muito sentido pelo princípio fundamental da contagem. O primeiro maromba tem 8 possibilidades para escolher, e o segundo tem 7, ou seja, 56. Então, tanto pelo princípio fundamental da contagem, quanto usando permutação, arranjo e combinação, a gente faz essa questão. Essa questão é uma questão bem simples. Agora vamos aí para uma questão do INSPER, né? Uma faculdade que tem um bom approach matemático, muito conhecido na área da economia e do mercado de capitais. Então a gente tem que certa comunidade mística considera 2015 um ano de sorte. Para tal comunidade, o ano considerado de sorte C e somente C é formado de 4 algarismos distintos, sendo 2 pares e 2 ímpares. No período de 1000 até o ano 9999, o número total de anos de sorte é igual a. Então vamos começar o seguinte: o que eu sei? Então a gente tem 4 dígitos, sendo que aqui é de 1 a 9, aqui é de 0 a 9, aqui é de 0 a 9 e aqui é de 0 a 9. Então vamos lá. Como tem que ser 2 pares e 2 ímpares, quais são as possibilidades que a gente tem? A gente pode ter par, ímpar, a gente pode ter par, ímpar, ímpar, par. A gente pode ter par, par, ímpar, ímpar. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter ímpar, par, par, ímpar, ímpar, par, ímpar. E a gente pode ter ímpar, ímpar, par. Então existe essas 6 possibilidades. Então a gente vai estudar essas 6 possibilidades. Então o que vai acontecer? Vamos lá. No primeiro cara, então esse aqui é o cara do milhar, centena, dezena e unidade. Então, no primeiro não pode o zero. Então quem é que a gente tem aqui de par? A gente de par tem o 2, o 4, o 6 e o 8. Então a gente tem 4 possibilidades.
No ímpar, aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, ou seja, 5 possibilidades. E agora no par aqui, não pode ser aquele que já foi usado aqui no milhar, mas o 0 pode voltar. Então, aqui tem 4 possibilidades. Porque o que eu usei no milhar não pode ser usado, mas o 0 pode ser usado aqui. E aqui vai ser 4. Então, vamos agora olhar aqui para a segunda possibilidade. O que vai acontecer? Aqui vai ser 4, 5, 4, 4. Aqui o que vai ser? 4, 4, 5, 4. Então tá dando tudo muito parecido. Então, quanto é que dá aqui? Aqui dá 320. Aqui também dá 320. Aqui também dá 320. Agora, aqui, o que vai acontecer? Aqui muda um pouco. Por quê? Aqui eu tenho 5 possibilidades do ímpar. E aqui eu tenho 5 possibilidades do par, porque aqui pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. E depois eu vou ter 4 e 4, que vai dar 400. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então vai dar o quê? 3 vezes 320 mais 3 vezes 400. 960 mais 1.200. 2.160. Letra D. Então, pessoal, essa questão aqui, número 7, ela na verdade trabalha com a questão da Mega Sena, muito parecido. Então, a gente tem 60 números e escolhe entre 6 e 10. Dentre os números disponíveis serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado se acertar 6 na bucha, né? Então, a gente tem ali um quadro de preços, né? Aqui nessa tabela. E aí dá a aposta aqui de cada um com R$ 500 e pergunta quem é que tem a maior probabilidade. Então, maior probabilidade é quem na verdade fez mais jogos, porque a probabilidade é fixa, né? A gente até vai conversar um pouco sobre isso na introdução da próxima aula, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver aqui. Então, o que vai acontecer com o cara que marca 6? Então, ele vai escolher não importando a ordem do acerto, né? Então, 6 dentre 6 para formar um jogo. Então, 6 fatorial sobre 6 fatorial, 0 fatorial, que vai dar 1. Então, essa cartela aqui gera um jogo. Já quando eu tenho 7 e eu vou escolher 6 a 6, 7 fatorial, 1 fatorial, 6 fatorial, que vai dar 7. Então, 7 marca 7 significa que tu está fazendo 7 jogos diferentes. O que é fazer com 8 números? Então, dos 8, você vai escolher grupos de 6. Então, 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial, que dá 8 vezes 7 dividido por 2, que dá 28. Então, tu marcar 8 números significa que tu fez 28 jogos diferentes. Com 9, 9 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial, que é 9, 8, 7, 3, 2, 1. O 3, o 2 corta com 8 fica 4, o 3 com 9 fica 3. 3 vezes 4 vezes 7, 84. Então, tu marcar 9 na cartela significa que tu fez 84 jogos simultâneos. E por último, 10, 6 a 6. 10 fatorial, 6 fatorial, 4 fatorial, 10, 9, 8, 7,
4, 3, 2, 1. Aí o que vai acontecer? O 2 com 4 corta no 8. O 3 corta aqui e fica 3. Vai dar 210. Então, significa que marcar 10 jogos, 10 números ao mesmo tempo, é como se tu fizesse 210 jogos simultâneos. Aí agora vamos falar de cada apostador. O Arthur, então, fez 250 vezes um jogo, ou seja, 250 jogos. O Bruno, 41 com 7, então 7 jogos mais 4 cartelas de jogo simples, que vai dar 287 mais 4, 291. O Caio são 12 de 28 jogos mais 10 simples. Então, 12 vezes 28, 336, mais 10, 346. Já o Douglas, 4 de 84, que vai dar 320 mais 16, 336. E o Eduardo, por último, 2 cartelas de 210 jogos. São 420 jogos. Então, quem é que apostou mais? Então, pessoal, vamos aí trabalhar na questão número 8 e na número 9. Então, um químico vai associar 10 tipos de substância e ele quer associar todas as possibilidades, sendo que 2 não podem ser juntadas por serem uma mistura explosiva. Então, se eu pegar o total menos as que explodem, eu vou ter a nossa resposta. O que é o total? É esquecer das explosivas. Então, combinação de 10, 6 a 6, que é 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial, que dá 10, 9, 8, 7 sobre 4, 3, 2, 1. O 2 vezes 4 é 8, corta aqui, corta aqui, corta aqui. A gente vai ter, então, 210. Agora, o que é o que explodem? É tu pegar 4 substâncias mais as 2 explosivas e fixar essas 2 explosivas. Então, agora, ao invés de ter 10, a gente vai ter 8. E ao invés de ter 6, a gente vai ter 4. Então, combinação de 8, 4 a 4. 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial, que dá 8, 7, 6, 5 sobre 4, 3, 2, 1. Corta aqui com 8, corta aqui, vai dar 70. Então, 210 menos 70 igual a 140, letra C. Agora, essa aqui do búlgaro, por ela ser que não apresenta duas vogais adjacentes, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem 1, 2, 3, 4 consoantes, que elas vão estar representadas pelos traços azuis. E eu vou ter 1, 2, 3 vogais. Só que essas 3 vogais elas vão ter 5 lugares para ficar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ajeitar as vogais e permutar as consoantes. Então, esse E vai me dizer que é vezes. Ajeitar as vogais. Então, agora o que acontece? Os espaços 1, 2, 3, 4, 5 é que vão ser o número de objetos. A gente inverte o número de objetos e posições. Então, vai ser um arranjo de 5, 3, porque a ordem onde eles vão estar vai ser importante. E a permutação de 4 elementos que eu vou permutar as 4 vogais nos 4 buracos azuis aqui.
Então fica 5 fatorial 5 menos 3 fatorial vezes 4 fatorial. Ou seja, 5 fatorial 2 fatorial vezes 4 fatorial. 5, 4, 3 vezes 24, que vai dar 60 vezes 24, que dá 1440. Letra A. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora na última questão aí do INSPER, né, com relação à Copa dos Campeões. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui 3 times sul-americanos e 5 times europeus. E a gente quer montar grupos de maneira que os 3 sul-americanos não fiquem no mesmo grupo. Então, vamos dividir aí, olhar caso a caso. Então, vamos olhar a cidade do grupo A. O que a gente pode fazer? A gente pode ter um sul-americano mais 3 europeus. A gente pode ter dois sul-americanos mais 2 europeus. Eu não posso ter 3 sul-americanos. Então, essas aqui são minhas duas possibilidades. Então, como é E aqui e E aqui, então é multiplicação. Então, são 3 sul-americanos vezes, como eu vou escolher 3 europeus dentre 5, então vai ser uma combinação de 5, 3 a 3. Ou seja, 3 vezes 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. 3 vezes 5 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 30. Agora, eu posso ter 2 sul-americanos e 2 europeus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter combinação de 3, 2 a 2, vezes combinação de 5, 2 a 2, que vai dar 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, vezes 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, que vai dar 3 vezes 10, que dá 30 também. E aí, o que acontece? Então, para o grupo A, eu vou ter essa possibilidade ou essa possibilidade. Então, eu vou ter 30 mais 30 igual a 60. Aí as pessoas vão pensar, tá, agora é fazer tudo para o B. Não, tu não vai fazer para o B, pelo seguinte. Quando tu define A, tu já definiu B. Então, o que acontece? Quando tu trava o A, tu já travou o B. Então, o B é um reflexo do que sobrou do A. Então, tu não vai calcular com a cidade do grupo B também. Então, por isso que a resposta ela é 60 e não 120, tá? Então, a resposta correta é 60. Tá, gurizada? Então, espero que você tenha aproveitado o vídeo, né? Então, a gente fica aí no aguardo aí para a próxima semana para retomarmos as nossas aulas presenciais, assim, se Deus quiser. Boa semana, bons estudos a todos e nos vemos na quarta-feira.